Gente, eu quero conversar com você sobre um dos jogadores de futebol que foi um dos maiores que eu vi na minha vida e que para mim é subestimado. O nome dele é Bebeto. O Bebeto jogava muito, jogava muito. Antes de eu prosseguir, dá o seu like aí, por gentileza faça agora, porque se deixar para depois acaba esquecendo. Eu preciso de likes para que meus vídeos e o canal possam repercutir mais aqui no YouTube. Eu peço que você compartilhe, sobretudo com quem gosta de futebol. Peço, sobretudo, que você se inscreva no canal. É bem fácil, é só onde diz inscrever, se você clicar com o seu dedo e está inscrito. E peço também que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu sei que eu estou pedindo muito, mas se você puder pelo menos se inscrever no canal, já me ajuda e ajuda bastante. Eu agradeço desde já. Muito obrigado. Bom, gente, o Bebeto era um jogador espetacular, absolutamente espetacular. Ele era, assim, fora de série. Eu vou falar um pouco primeiro da carreira do Bebeto e depois vou falar do Bebeto como jogador. Então, eu acho particularmente que ele é subestimado. É subestimado porque, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. Para mim, Bebeto jogou mais que o Ronaldo Fenômeno. Jogou mais que o Ronaldo Fenômeno, Não estou falando nada mal do Ronaldo Fenômeno, acho que era um jogadoraço, Jogador com muita técnica e muita força física, grande carreira. O que ele fez em 2002 é um negócio, uma superação incrível, Mas tecnicamente, para mim, o Bebeto era melhor que o Ronaldo Fenômeno, Então, gente, o Bebeto, ele é baiano, ele estava na Bahia, ele jogava nas divisões de base do Vitória, Mas ele começou a se destacar, ele foi para a seleção brasileira de júniors, que foi campeã do mundo em 1983, ele se destacou muito, e o Flamengo foi buscar o Bebeto no Vitória. Ele chega no Flamengo e rapidamente ele começa a fazer um trabalho de fortalecimento muscular, porque ele era muito franzino, muito magro, Então ele faz aquele trabalho com o Francalasse que o Zico fez, Então ele ganha massa muscular, ele vai ao longo do tempo se encorpando, Em 1984 ele já era titular do time, Pouco depois de chegar, Em 1985 também titular do time. Em 1985 ele vai pela primeira vez para a seleção brasileira, Faz alguns amistosos, Mas na hora das eliminatórias o Tele Santana não convoca, como não convoca para a Copa de 1986. Mas ele muito bem no Flamengo. Em 1986 no Flamengo, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca e o Bebeto foi o craque do campeonato, Então ali você já tinha um jogador formado em 1986. Ele é o craque do campeonato. Em 1987, o Flamengo perde para o Vasco o campeonato estadual, mas ganha a Copa União, o campeonato brasileiro. E o Bebeto marca gol em todos os jogos das semifinais e das finais, Inclusive o gol do título, Então ele só não foi melhor que o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho em 87 ele estava na Copa União, ele estava numa forma física exuberante, jogando muito, Mas ele jogou muito, o Bebeto também, Em 88, apesar dele perder o título estadual para o Vasco, ele é o artilheiro do Campeonato Carioca, E em 89, ele ganha a Copa América junto com o Romário, classifica a seleção brasileira para a Copa de 1990 e acontece a história talvez mais polêmica do futebol, que é o seguinte: o contrato dele está acabando com o Flamengo, e aí ele quer renovar o contrato, E o que acontece? O Vasco tinha acabado de vender o Giovani para a Itália e o Romário para a Holanda. O Vasco tá cheio de dinheiro, tá com a burra cheia de dinheiro, Aí o Vasco vai e faz
uma proposta para o Bebeto. Era muito dinheiro, era muito dinheiro. Aí o Bebeto vira para o presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso Filho, e diz assim: olha, tem um clube aí me oferecendo muito dinheiro. Se vocês renovarem comigo pagando a metade do que esse clube quer me pagar, eu renovo com vocês. Aí o Gilberto diz que não vai pagar a metade do que pretensamente o outro clube iria pagar, que é pagar bem menos. Vai para a imprensa dizer que o Bebeto não está com essa bola toda, né? E naquela época não era necessário negociar com o clube preço de jogador. Simplesmente o clube dizia na federação quanto que iria pelo passe do jogador e aí quem depositasse o dinheiro levava o jogador. Então o Flamengo pediu, se eu não me engano, 2 milhões de dólares, não queria renovar com o Bebeto. Aí o Vasco foi lá, depositou os 2 milhões de dólares e levou o Bebeto, né? Foi um escândalo, né? O Vasco passou a perna no Flamengo, mas os caras do Flamengo, na verdade, foram muito burros, principalmente o presidente Gilberto Cardoso Filho, né? Porque o Jorge Elal queria dissuadi-lo de fazer isso. Ele dizia: paga pro garoto que ele tá pedindo, ele tá me pedindo metade do outro clube e tudo. E o Gilberto lá, teimoso, ainda foi falar mal do Bebeto da imprensa e o Vasco levou o Bebeto, né? A Raposa, né, Eurico Miranda, né, que eu critico tanto, mas isso aí ele fez para os vascaínos uma coisa memorável, que os vascaínos nunca vão esquecer, né? O Bebeto foi para o Vasco, ele virou ídolo do Vasco. Logo em 1989, o ano que ele estreou no Vasco, ele foi campeão brasileiro com o Vasco, né? E assim, ele botou o Vasco na final. O Vasco precisava para ir para a final, venceu o Internacional em Porto Alegre, aí o Vasco venceu. O Bebeto fez os 2 gols da vitória do Vasco, né? E aí, isso tendo tido contusões um pouco antes, né? Os anos de 90 e 91 não foram brilhantes, mas ele se desempenhou com dignidade, continuou sendo ídolo da torcida. Em 92 ele faz um campeonato brasileiro espetacular, né? Assim, de gala a atuação do campeonato brasileiro dele, né? Mas o Vasco não foi campeão, o campeão foi o rival, o Flamengo, né? E aí vem a propostas para comprá-lo, propostas do exterior. Dizem que a Juventus da Itália estava interessada, falam muito do Borussia Dortmund, né? Mas ele acerta com um clube pequeno da Espanha que estava chegando na primeira divisão, chamado La Coruña, né? E aí, gente, o Bebeto vai lá para o La Coruña, ele joga muito até 1996 no La Coruña, uma barbaridade, ele vira um ídolo da torcida assim. A torcida amava o Bebeto, como a torcida do Vasco também amava o Bebeto, né? E tal, né? Em 1993, né? As eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994, né? Ele joga muito bem, né? E em 1994, na Copa do Mundo, ele faz uma dupla genial com o Romário e os dois praticamente ganham a Copa do Mundo para o Brasil em 1994, né? O curioso é que se fala muito do Romário e se fala pouco do Bebeto, né? Que o Romário foi o melhor jogador da Copa? Foi, mas o Bebeto também jogou muito, né? Então, aí em 96, né, ele resolve voltar para o Brasil, e aí a dúvida é se ele vai para o Flamengo ou se ele vai para o Vasco. Ele preferiu voltar para o Flamengo, porque ele é flamenguista de coração, todo mundo sabe disso, né? Preferiu voltar para o Flamengo, mas curiosamente 3 meses depois dele ter voltado, ele volta para a Espanha para jogar no Sevilha, né? E aí fica muito estranho, né? Se ele queria continuar na Espanha, voltou para a Espanha, queria continuar na Espanha, por que ele saiu do La Coruña, né? Então isso está mal explicado, porque que 3 meses depois dele voltar para o Flamengo, ele sai do Flamengo, né?
Bom, ele fica uma temporada no Sevilha, depois ele vem jogar no Vitória da Bahia, que era o time que revelou ele. O Vitória era patrocinado por um banco chamado Excel, que era um banco muito rico, então o Vitória estava com um grande patrocínio, levou não só ele como o Túlio também, os dois para fazer a dupla de ataque, né? Mas aí logo depois ele vem pro... ele joga as eliminatórias de... Não, ele não teve eliminatórias para a Copa de 98, o Brasil já estava classificado por ser campeão mundial, né? Mas ele joga a Copa do Mundo, joga bem, joga muito bem, né? Ele não ia ser titular, porque em tese a dupla titular era o Ronaldo e o Romário, né? Mas como o Romário foi cortado, então ele joga e joga bem a Copa, né? O Brasil é finalista, mas perde a final, né? E depois disso ele vem para o Botafogo, né? No Botafogo ele joga bem também, mas o Botafogo teve para ganhar uma Copa do Brasil, mas bateu na trave, né? Na final não conseguiu ganhar do Juventude, o Juventude foi campeão, né? E no ano 2000 ele vem de volta para o Vasco da Gama, mas aí já com uma idade um pouco avançada, vem mais para compor elenco, né? Mas assim, continuava sendo craque. Bebeto sempre foi craque, Bebeto sempre foi craque. Então, em linhas gerais, a carreira do Bebeto, gente, é isso, né? Agora, gente, deixa eu te falar um pouquinho sobre o Bebeto. O Bebeto batia a falta com perfeição. O Bebeto tocava a bola, que era uma coisa maravilhosa. O Bebeto fazia lançamentos, né? Quando ele recuava. O Bebeto cruzava de forma divina. O Bebeto batia em gol muito bem, né? O Bebeto jogava tanto de atacante de lado como atacante comandante de ataque. O Bebeto, quando precisava, jogava de meio atacante, né? O Bebeto fazia gol de cabeça, né? O Bebeto fazia gol de voleio. O Bebeto fazia gol de bicicleta. Cara, o Bebeto jogava muito, cara. Jogava muito, né? E os caras aí, os Zé Manés, eles não falam do Bebeto, né? Cara, me desculpa. O Bebeto era melhor que o Neymar, tá? Me desculpa. Cara, me desculpa também, o Bebeto era melhor do que o Vinícius Júnior, né? O Bebeto jogava muito, né? E tava sempre com aquele sorriso no rosto, né? Criança sorridente, né? Então, é um dos maiores jogadores de futebol que eu vi na minha vida, né? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Espero que, se você não conhecia, tenha conhecido um pouco mais da história do Bebeto, né? Bebeto, um dos melhores jogadores que eu vi. E, bom, eu tenho mais de 900 vídeos aqui no canal sobre diversos assuntos. Se você quiser assistir alguns deles ou algum deles, eu fico muito feliz e desde já eu te agradeço. Como agradeço a assistência deste vídeo. Muito obrigado.